bom dia, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, como é que vocês estão? Já se deu conta de que dia é hoje? Professor, 1º de junho, segunda-feira, mais um mês começando e nós aqui com vocês. Exatamente, espero que você esteja aproveitando e curtindo ao máximo esses momentos dessas aulas. Eu já estou aqui com o professor Marcos, lembram do professor Marcos? É, professor de filosofia, sim, ele voltou. Ele voltou para dar mais uma excelente aula aqui para nós. E aí, como é que está esse momento seu em casa aí? Tá difícil, não tá? A gente sabe que tá difícil, mas estamos aqui tentando fazer o melhor para vocês que estão me acompanhando em casa. Vamos juntos, tá? De mãos dadas virtualmente, né? Para chegar lá, que aí vai ser melhor ainda para todos nós. Bem, para você que já está acostumado aqui conosco, sabe que nós estamos toda segunda e quarta-feira agora aqui com vocês. Sempre de 9 às 12. A nossa programação de segunda a quarta é ao vivo. E eu quero lembrá-los que você pode buscar informações nos nossos twitters. Eu vou dar 2 twitters aqui fantásticos. O primeiro é o twitter do @escolaemcasadf. É o twitter que a gente vai se comunicando. Manda para cá suas dúvidas, seus questionamentos, suas perguntas que eu vou e a equipe passando para vocês. E também tem o nosso twitter daqui, do @TV Justiça. Procura, inscreva-se lá no nosso Twitter também. Lembrando a vocês que a programação ela é aqui pela TV Justiça ao vivo e com o mesmo sinal, repetindo esse mesmo sinal pela TV Gênesis, que aí você pode estar pegando lá pelo canal 24 aí você dá uma procurada. E se você não encontrar nada disso, pelo YouTube da TV Justiça também está sendo streamado, ou seja, ao vivo por lá também. Se você perdeu alguma coisa agora de alguma aula pela manhã, vai à tarde das 13 às 16 pela TV União, canal número 11, tá? E assim que tivermos novas informações, novidades, eu vou passando para vocês aqui. Me acompanhem por aqui, segunda e quarta ao vivo. Mas a programação aqui do Escola em Casa DF, ela acontece segunda, terça, quarta e sexta-feira aqui na TV Justiça e a reprise à tarde na TV União. Então você acompanha sempre que você vai ficar sabendo. Quinta-feira não mais, tá certo? Mas a estrutura está sendo montada. Se você perdeu alguma aula nossa, semana passada, retrasada, elas estão ficando disponíveis também no YouTube do Escola em Casa DF. Inscreva-se lá no canal, toque o sininho para receber as notificações. E da TV Justiça também, não esquece não, hein? Quero você lá. Bem, aproveitando então esse momento de segunda-feira, 1º de junho de 2020, eu vou agora passar aqui essa bola toda, passar essa aula com vocês maravilhosa para o professor Marcos de Filosofia. Eu vou voltar, vou ficar ali com o meu caderninho anotando tudo. A gente volta ao longo da programação, sempre pensando em você. Fique em casa, hein? Eu estou aqui no estúdio, mas me cuidando, você também. Marcão, é com você, professor. Bom dia, pessoal. É uma alegria estar aqui mais uma vez na TV Justiça, fazendo essa teleaula. Um grande beijo para todos os meus alunos, minhas alunas do Educacional 4 lá de Sobradinho 2, meu diretor e vice-diretora Maria da Paz e Wagner Macário. Então, o tema da aula de hoje é filosofia, mito e ciência. Não é um estudo específico sobre alguma obra do Paz, mas conceitos que aparecem em várias obras propostas ali no Paz. E também faz parte do conteúdo do primeiro ano, aquela primeira parte introdutória, onde vem primeiro um conceito de filosofia, uma definição do que é a filosofia, uma distinção do que vem a ser senso comum e ciência, né? Então, a gente tentar compreender qual o horizonte desses 3 grandes discursos, né? Há uma certa confusão, uma certa querela também em torno desses discursos, mas a gente vai ver que tanto a visão mitológica, a filosofia e a ciência reflete, investiga e versa sobre um mesmo conjunto de questões, que é a realidade como um todo. Aqui na imagem tem essa fotografia,
traz um pouco desses três horizontes: a ciência e a tecnologia, essa interpretação mítica ou religiosa de mundo e a reflexão filosófica que vem tratar desses três grandes discursos. Antes de entrar na definição do que vem a ser a filosofia, o mito, a ciência, é importante a gente situar historicamente em que época começa esse pensamento filosófico. Grego, né? A gente fala da filosofia grega, então começa na Grécia. É importante a gente observar o período histórico em que isso se dá, né? Então, fica aí uma dica para vocês poderem pesquisar, né? Essa época histórica, né? A gente chama um período micênico, depois um período homérico, onde vai estar bastante evidente, né, as mitologias expressas pelo Homero nas obras A Ilíada e a Odisseia. E o que é mais importante para a gente aqui, o tempo que a gente vai verificar, em que surgem esses discursos, o século VIII e século VI, chamado período arcaico. Então é importante a gente dar uma olhada do ponto de vista histórico para situar essa discussão, essa investigação. Lembrando que onde vai surgir a filosofia é no contexto grego, onde Atenas ela alcança um grande desenvolvimento, a gente chama de apogeu, né, da polis grega, num contexto onde se institui, onde se constitui também agora uma democracia. Claro, uma democracia um pouco diferente da que nós temos hoje, mas essas ideias democráticas se desenvolvem naquele contexto ali, onde vai surgir essa filosofia. E dessa maneira a gente vai ver que a filosofia ela aparece tanto como causa como consequência desse grande desenvolvimento, né? Então, vários fatores contribuem para que haja esse período de apogeu, de grande desenvolvimento na polis grega. A retomada da escrita, que já existia mesmo antes do século XII a.C., mas agora é retomado naquele contexto. E o que a escrita ela propicia em termos de contribuição para o surgimento da filosofia, desse pensamento sistemático, organizado? A partir do momento em que é escrito, há a necessidade de um rigor, porque aquele que comunica precisa comunicar algo claro, preciso, coerente. Então isso, lógico, necessariamente provoca um desenvolvimento também dessa crítica, desse questionamento e dessa tentativa de se escrever com esse rigor de modo que quem lê vá entender a mensagem. Uma outra questão que contribui para esse pensamento abstrato é a criação e a utilização de uma moeda. A moeda é um valor abstrato e esse valor ele é artificial, ele é atribuído, né, a essa moeda que tem, independente do valor, ela é aplicado na aquisição e na troca de produtos diferentes, né, de matérias diferentes. E, ao mesmo tempo, se dá um grande desenvolvimento em várias áreas, né? A tragédia, a comédia vem trazer esses conteúdos contidos nas mitologias, né? O desenvolvimento, portanto, do teatro, da medicina, da arquitetura expresso naquelas construções monumentais, como o Pártenon, um templo dedicado aos deuses, enfim, todo esse contexto, então, que vai surgir esse pensamento filosófico. E no desenvolvimento da aula a gente vai tentar, então, entender qual, então, a dimensão da filosofia, do mito e da ciência, e como que esses discursos, eles se interconectam. Tá? Pode passar o próximo slide. Então, tudo começa com a realidade. Claro que o que é a realidade vai se tornar depois também um problema filosófico em termos de investigação. Mas a grande questão se dá devido ao fato do homem estar no mundo. Então, a dúvida, ela surge da curiosidade. Então, a curiosidade, a dúvida, ela está presente tanto na filosofia quanto na construção dos mitos, como também na construção daquilo que a gente vai chamar de ciência. Então, perguntas trazendo para o nosso contexto agora. Como o homem conseguiu chegar na Lua?
É possível eu adquirir esse conhecimento a partir do momento, então, que eu, através de uma curiosidade, eu faço uma pergunta e depois eu posso, finalmente, então, adquirir esse conhecimento. Como chegarei à fórmula final? Observa que são perguntas diferentes para contextos diferentes. Então, tudo começa com a dúvida. A dúvida, ela está presente em sistemas filosóficos, como o cartesiano, por exemplo, na época moderna. Então, a dúvida metódica não é o duvidar pelo duvidar, que seria simplesmente um absurdo, mas colocar em xeque certezas engessadas, que é muito próprio também do discurso mitológico. O problema do mito está em que ele, não sendo orientado pela razão, ele não possui uma lógica e, por si só, então, pode tornar o homem crente de algo que é falso, ele acreditando que é verdadeiro. Próximo slide, por favor. Então, se a ciência possui um método, nós vamos falar daqui a pouco do método científico, e se as histórias mitológicas escritas por todos os povos possuem as histórias mitológicas, tudo parte, então, da reflexão. O mito, ele expressa uma verdade a partir de certo ponto de vista. A filosofia busca uma verdade que seja lógica, coerente, consequente. Lembrando que a lógica ela é antessala, ela é pressuposto, ela é base para o conhecimento científico e também para o método científico. Tudo começa com a reflexão. Aqui a gente tem um conceito de reflexão. A concentração que o indivíduo faz sobre os seus próprios conhecimentos para atingir a verdade das coisas. Então, a gente pode usar o exemplo de um alpinista. Ele tem um objetivo, que é chegar até o alto da montanha. Ele precisa de certos instrumentos, os quais ele não vai conseguir alcançar o seu objetivo. Então, a gente pode pensar nas cordas, nos pregos, em todo o material utilizado por esse alpinista para conseguir chegar até o alto da montanha. O instrumento de trabalho, diferentemente do filósofo, é a reflexão. Então, para alcançar o objetivo, a verdade que se almeja, a reflexão é o ponto de partida. Aqui é uma imagem do filme Eu, Robô, com Will Smith. Esse filme ele é baseado no pensamento socrático platônico, um trecho da obra A República, em que Platão ele postula que uma sociedade justa, em que os homens seriam felizes e a injustiça não seria praticada, seria então uma cidade cuja razão orientaria a vida dos homens. E no filme, então, aquele computador central, ele finalmente agora passa a pensar por si só, como um humano, e embora ele seja programado, embora ele siga as leis lógicas implementadas pelos homens, por agora ter consciência é diferente da pura lógica, por ele ter consciência, mesmo ele conhecendo certas regras e normas, ele pode burlá-la. Então, esse robô ele faz certas escolhas que são eticamente questionáveis. Então, tanto a filosofia, quanto o mito, quanto a ciência, elas não estão fora desse horizonte ético e, consequentemente, político. Então, se a república que o Platão sonha só será boa e justa quando a pura lógica e razão governar, isso tem implicações éticas e morais, escolhas que são objeto também de reflexão e investigação. Aqui, então, o momento do filme em que o robô, agora ele adquiriu consciência, então é como se ele fosse um humano, ele sabe o que ele deve fazer segundo a lógica, mas ele pode escolher burlar essas regras, essas normas. A primeira pergunta que aparece quando ele aparece no filme, né, como um robô consciente, quase um humano, ele vai perguntar: o que eu sou? Então é a grande pergunta que caracteriza a investigação filosófica. A filosofia começa com os chamados filósofos pré-socráticos. Não é a filosofia ainda como a gente conhece e concebe, porque é limitada, é um tipo de física. Está limitado à investigação da natureza. Quem estuda a história da ciência costuma atribuir ao filósofo Tales de Mileto o pai, o fundador do método científico, porque
o que o Tales faz que é diferente daquele contexto mitológico, onde são as mitologias que guiam a vida desses homens. Tales de Mileto, ele olha para a realidade, como a realidade é, desprovido de todos os preconceitos ou crenças ou conceitos já arraigados que a mitologia ensina. Ele procura compreender a natureza a partir do que ela é, desprovido de qualquer pré-julgamento. Mas ainda não é a filosofia no sentido de que as questões ético-morais, políticas, não são objetos de reflexão e investigação. Por isso também a gente faz uma divisão dos momentos na história da filosofia. A gente vai chamar de filosofia pré-socrática. Essa filosofia que ainda está preso à investigação da natureza, uma espécie de ciência, né? De um ponto de vista, ciência e filosofia não se separam só pelo século XVII, é que a gente tem ali que começa essa ciência como nós, no geral, conhecemos hoje, e a história do método científico, muitos vão dizer que é a partir de 400 anos atrás é que a gente tem a fundação desse método científico, mas é um conjunto de procedimentos que esses filósofos pré-socráticos já utilizavam, que é a dúvida a partir dessa curiosidade, a partir da observação. Então, de uma observação à identificação de uma situação-problema. Vem a pergunta. Depois, as hipóteses são possíveis respostas para esse tal problema. Depois, um conjunto de procedimentos que eu persigo para chegar a essa possível resposta correta da hipótese, resultado de experimentações, então eu tenho certas conclusões. E no caso da ciência moderna, a matemática passa a ser essa linguagem rigorosa, porque a gente vai ver depois um pouco essa distinção de senso comum e ciência. É preciso que haja uma linguagem rigorosa, que não haja lugar para ambiguidade, porque uma das virtudes do método científico é buscar evitar essa ambiguidade e alcançar esse rigor. Próximo slide, por favor. Então, entrando um pouco nesse contexto do que vem a ser a mitologia, aqui eu não quis começar pelos deuses do Olimpo, pela mitologia grega, mas chamando atenção para um fato particular. Aqui na tela vocês podem ver um game criado por estudantes universitários indígenas do povo Kaxinawá, conhecido como Runicuim, do Acre. Então, esse game ele foi criado por esses estudantes indígenas, tendo como objetivo disseminar, divulgar essa cultura, essas visões de mundo que são muito particulares e próprias desse povo Runicuim. Então, da mesma maneira dos gregos, que vai conceber a natureza, as forças naturais como deuses, como divindades, os indígenas Runicuim também olham para a natureza, para si próprio, para suas relações interpessoais e para a natureza como sendo algo também divino e sobrenatural. Então, nesse game, na medida que a gente vai avançando nas fases, a gente vai entrando em contato com essas visões de mundo, com essas histórias contadas pelos ancestrais. Tá? Então, um ser divino aparece na forma de uma jiboia, e esse animal sagrado vai revelar, então, propriedade de certas plantas, e a utilização dessas plantas vai conduzir o espírito do homem a esse mundo, a esse astral, e ali ele vai receber conhecimentos, né, do como essas propriedades das plantas curam certas doenças, etc. e tal. E é interessante que a gente observa isso, mesmo antes de existir a medicina, a partir de um método científico como nós conhecemos, os homens já curavam doenças, já conheciam uma série de doenças, suas causas e como tratar delas. Mesmo antes de existir esse método científico como nós temos agora, o homem já sabia como flutuar navios. Durante a Idade Média, a metalurgia, tingimento, as indústrias têxteis, vocês podem chamar indústria, né, uma coisa mais recente, mas enfim, tudo isso já existia e estava em desenvolvimento. Né? Próximo slide, por favor. E agora, então, o que caracteriza aquele momento, o apogeu da Grécia. Aqui a gente tem uma imagem, ali o cavalo de Troia, famoso, a Ilíada e a Odisseia, atribuídas ao poeta cego Homero. Então, atribui a Homero a escrita dessas duas grandes obras, em que essas obras elas são como que bases dessa cultura grega. Então,
Todos esses mitos fundadores vão aparecer na Ilíada, na Odisseia e do lado na obra chamada Teogonias, atribuída a Hesíodo, em que é narrado de como esse mundo surge a partir do caos. Então, do caos à ordem. Então, caos é uma divindade que gera a terra e o amor. A terra e o amor têm filhos, e esses filhos são os próprios elementos, os mares, os céus, os rios, as montanhas, o vento. Então, quando o homem ainda não tem resposta lógica para a natureza, ele atribui um sentido sobrenatural a ela. Essa é a principal característica dos mitos. E toda e qualquer cultura conhecida, a gente sabe que eles possuem esses mitos fundadores. E essas ideias se fundem num conjunto, embora recebam nomes diferentes, interpretações um pouco diferentes sobre a natureza, é comum a todas as culturas. E é interessante de como também, devido à influência, né, da colonização europeia no Brasil, e por conta de essa cultura europeia ser de base grega, romana e cristã, é interessante como no Brasil nós temos muita simpatia por certas mitologias como a grega, a nórdica, mas a gente tem muito receio e até mesmo preconceitos construídos com os mitos de origem africana, por exemplo, que é uma das matrizes que compõem a nossa população brasileira. Por exemplo, nenhum cristão, católico ou evangélico se incomoda de ir ao cinema, ver um filme da Marvel, da DC Comics, que apareçam Zeus, o deus do trovão Thor, o Zeus com o relâmpago, Poseidon dos mares, mas ele fica muito incomodado e ele já vai interpretar de uma maneira diferente, achar que é uma coisa demoníaca, se fosse um filme que atribuísse, por exemplo, a questão uma deusa dos raios como sendo Yansan, que é de origem africana, a crença, ou Iemanjá, a deusa dos mares. Então é interessante como a gente observar de como o mito ele pode trazer esses problemas. Uma vez que ele não é de base lógica, ele dá lugar para o preconceito e para as discriminações e, enfim, esses maus entendidos. Próximo slide, por favor. Para a gente entender melhor também essa diferença entre filosofia e ciência, a gente pode utilizar esses conceitos de objeto material e objeto formal. Aqui no monitor a gente tem em cima ali uma imagem de umas toras de madeira, no canto esquerdo ali a figura de um escultor e no canto direito de um carpinteiro ou marceneiro. Então, esse objeto formal é o que caracteriza essa diferença da filosofia e da ciência. A mesma madeira, ela é utilizada sendo transformada ali numa estátua e depois pelo carpinteiro numa cerca, por exemplo. Então, esse objeto formal são essas certas pontos de vistas, intenções que o sujeito ele quer alcançar. No caso do carpinteiro, com essa madeira, uma cerca, o escultor, uma estátua com a mesma madeira. Então, o mesmo objeto sendo apreciado de pontos de vista diferentes. Assim, a filosofia e a ciência olha, então, para esse universo de todas as coisas com certas intencionalidades, o que vai caracterizar essa diferença de um discurso e de outro. A gente chama discurso também, né? Discurso filosófico, discurso mitológico, discurso científico. Próximo slide, por favor. Então, a etimologia da palavra filosofia, a palavra filosofia é composta de dois termos gregos, philos, que significa amor, e sofia, sabedoria. Aparece pela primeira vez com o filósofo Pitágoras no século V a.C. Pitágoras, diferente dos sábios, né, anteriores, então ele não se intitula sábio. Ele vai dizer que sábio seria somente Deus, ele era apenas um amante da sabedoria. Ele vai dizer isso para o rei da Pérsia na época pela primeira vez, uma vez que ele pede que Pitágoras ajude a resolver umas contendas políticas na época. E é interessante a gente ver a figura também do filósofo Pitágoras, porque ele caminha por esses três mundos. Ele é cientista, ele é filósofo e ele também é religioso. A escola pitagórica
é uma escola iniciática nos mistérios órficos, religioso. Ao mesmo tempo, é uma escola de treino, de aquisição política, e ao mesmo tempo é uma escola de arte, de música, de sabedoria. Então, essa ideia, essa noção de sabedoria, ela vai se perdendo depois no Ocidente. A sabedoria é o quê? O conhecimento posto em prática. Então, para essa filosofia antiga, para esses filósofos antigos, não teria o menor sentido um tipo de conhecimento se eu não soubesse manipular esse conhecimento ou se eu não soubesse colocar ele em prática. E durante a Idade Média também isso é muito presente, a ideia da sabedoria. A sabedoria sem a prática não tem nenhum sentido, a prática sem a teoria também não seria possível. Tá? Então, teoria e prática sem teoria, uma depende da outra. Então, nesse momento ali, antes de Sócrates, Platão e Aristóteles, o que a gente chama de período clássico, porque a gente tem como fundador, como alicerce, a palavra clássico tem esse sentido. Então, aparece a filosofia como esse discurso, então, completo. Não é só a investigação da natureza, da physis, um tipo de física inicial, mas agora a gente tem as questões levantadas pelo Sócrates. O que é o homem? Qual a sua origem? Qual o seu fim? E a ideia, então, de uma alma, né? de um espírito que é eterno, mas num dado momento ele está. O que constitui a investigação anterior. Né? Desde o início, o grande problema parece ser: o que existe de fato é aquilo que os nossos sentidos percebem ou que a nossa razão conhece, as formas? Vem todo um discurso fundador da lógica que é travado por Heráclito e Demócrito, e Parmênides, também a escola eleática, do ser e do não ser. Essas são as questões propriamente filosóficas. Não tem nada a ver com simplesmente estar ou não estar. Esse é do âmbito da ciência. O filósofo está preocupado com o porquê, ao passo que o cientista está desvendando como a coisa é. Então são campos diferentes que não se anulam, não estão em contradição. Todo esse estranhamento tem a ver com uma confusão filosófica do século XIX. O positivismo ele vai empobrecer tanto o sentido da filosofia quanto da própria ciência. Isso vai fazer surgir um cientificismo que vai tornar a própria atividade científica uma coisa mítica também. É o que é um grande erro, um grande equívoco. Então hoje busca superar todo esse ranço positivista que de alguma maneira empobrece, né, esse horizonte também da pesquisa científica. Próximo slide, por favor. Aqui a gente tem, então, o início da filosofia com o filósofo Sócrates, século V a.C. Aqui a gente tem essas duas imagens, ali inspirado na trilogia do cinema Matrix, ficou bastante famoso no início dos anos 2000. O filme Matrix é baseado, sobretudo, num mito que está dentro da obra A República também, o mito da caverna, em que há toda essa descoberta, né, de um iniciado nessas verdades filosóficas. Então, ali no filme, Neo, ele vai descobrir num tal momento que ele vive numa realidade que é uma simulação, né, feita por computador. Então, a grande questão trazida por Sócrates e depois escrita por Platão, porque o Sócrates não escreveu nada, tem a ver com essa tese, essa teoria de que nós estamos numa realidade simulada, numa espécie de mundo de sombras. Platão vai fazer uma distinção baseado nesses ensinamentos de Sócrates, ele vai chamar de doxa, que é esse mundo de sombras de opinião, e episteme, que seria a ciência. Então, para Sócrates, e depois continuado por Platão, a ciência nada mais é do que filosofia, do que essa sabedoria, porque faz o homem reconectar com a sua origem. Daí o conhece-te a ti mesmo, tomado pelo Sócrates como lema. Tá? O nascimento do Pitágoras é anunciado pelo oráculo. Sócrates, como o homem mais sábio que caminhava na Terra naquela época, também é uma comunicação do oráculo. O oráculo era o quê? Uma resposta dos deuses aos questionamentos dos homens. Então, ali, quando Sócrates ele vai visitar o oráculo,
e que é revelado para ele que ele é o homem mais sábio. E quando ele chega, ele vê escrito ali na entrada daquele oráculo de Delfos, uma palavra, uma frase latina que significa conhece-te a ti mesmo. Então ele intui isso como o seu próprio lema também da sua filosofia, porque ele se considerava o homem mais ignorante. Então ele vai dizer que a atitude primeira do filósofo é a humildade, porque quanto mais o homem conhece, muito mais ele vai experimentar a sensação de ignorância, porque a realidade parece insondável. Da mesma maneira, Platão vai dizer que nós não devemos confiar nos sentidos, porque o produto dos sentidos é o produto desse âmbito, desse mundo de sombras, doxa, onde nós podemos ter apenas opiniões. E ao contrário, se a gente volta para dentro de nós mesmos, nós vamos encontrar a verdade que é eterna e imutável, que é aquilo que a alma um dia experimentou lá no mundo das ideias. Isso aparece lá no livro do Fédon sobre a alma. Observa que eu falei mito da caverna e agora mito do carro alado. O mito ele é utilizado para comunicar uma verdade, seja filosófica, seja científica também, não tem nenhum problema. O Cristo utilizou metáforas, também utilizou mitologias e histórias para comunicar certas verdades, parábolas, enfim, são discursos. Então, o conhece-te a ti mesmo coloca o homem diante da verdade. Porque, como ele conta lá no mito do carro alado, no Fédon, a alma foi criada no mundo das ideias, e ele pede para a gente imaginar essa alma como um carro alado, com asas brancas e pretas, simbolizando as paixões e também a razão. Como razão e paixão estão sempre em conflito, esse carro, essa alma acaba despencando e se encarnando num corpo aqui, nessa doxa, nesse mundo de sombras. Aí tem um problema, porque o corpo se move pelos sentidos, ao passo que a alma ela é o puro intelecto e está conectada com esse mundo que é o verdadeiro mundo das formas. Assim, Platão, aprendido com Sócrates, vai dizer que, tendo aprendido com Sócrates, ele vai dizer que o que nós experimentamos aqui é apenas uma sombra, uma ilusão, a gente vê o particular, mas o que existe então é esse geral, é a forma, que é eterna, imutável. Próximo slide, por favor. Então, Platão, discípulo do Sócrates, século V também, antes de Cristo, ele vai dizer que a filosofia começa pela admiração. Da mesma maneira que os pré-socráticos, olhando para a natureza, a gente percebe que há uma espécie de mistério. Isso nos leva a investigá-la. Platão ele é matemático, assim como Pitágoras. Então, ele só admite na escola dele aquele discípulo que chegou ao ponto de se tornar matemático. Isso acontecia quando o sujeito tinha passado mais ou menos 25 anos na escola. Quer dizer que a gente, naquele momento, não teria jovens como iniciado na filosofia. Por que isso? Porque Platão acreditava que a matemática, então, é esse lugar em que finalmente a gente tem essa ligação. A gente pode dizer céu e terra, porque a matemática lida com a pura forma. Embora a gente olhe para a natureza física, mas a razão percebe essa forma que, embora é a razão que alcança, essa forma pode estar nos diversos objetos. Então, toda e qualquer criação científica, ela vai ter essa forma que é do âmbito da razão expressa nas coisas. Que a gente tem o monitor quadrado, tem a tela a tela do celular, o objetivo de uma câmera que é circular, enfim, essas formas a razão alcança, embora o mundo sensível nos dá uma leve, uma pálida ideia delas. Então, é a grande questão desde o início da filosofia e que depois também a ciência vai se desdobrar a partir dela. Sensação ou razão? Próximo slide, por favor. Então, aqui tem uma definição de filosofia. Eu pulei o filósofo Aristóteles aqui, vocês podem pesquisar depois, mas a grande virtude, do ponto de vista que a gente está falando aqui, comparando filosofia, mito e ciência, é todo aquele conjunto de escritos que o Aristóteles vai se debruçar, e vai tratar das formas do raciocínio. Ele vai analisar ali como que a ideia é concebida a partir do encontro do sujeito e do objeto. Ele vai descrever como os juízos são elaborados, primeiro na mente, e depois como esses juízos são expressos na forma de proposições.
e também de como esses juízos são relacionados, né, dentro da nossa mente, o que caracteriza os raciocínios, e de como esses raciocínios são comunicados a partir desses argumentos. Então, quando nós buscamos o rigor científico, quando nós buscamos uma verdade científica, na verdade a gente está tratando, né, a gente está desenvolvendo, a gente está utilizando essas formas de raciocinar que nós já nascemos, já são inatas, nós nascemos com elas, né? Como a capacidade de comparar, a analogia, como a capacidade de fatos parece descolados ou particulares, a gente chegar a uma conclusão, às vezes generalizando, às vezes sendo possível, né, verificar que todos esses casos concorrem para uma conclusão certa e segura. E a dedução, que é do campo da pura matemática, onde uma verdade alcançada e conhecida, ela é aplicada nos casos particulares. Então, uma teoria científica ou uma verdade científica, ela certamente, não é possível que ela seja alcançada sem passar por essas formas do raciocínio e que seja depois também demonstrado que é a utilização do raciocínio dedutivo. Então aqui a gente tem esse conceito agora de filosofia como conhecimento certo pelas causas, ou seja, a captação do que as coisas são, segundo algum de seus aspectos: origem, essência, finalidade, funcionamento. Então, se para Platão a verdade está na ideia, Aristóteles, aluno de Platão, vai dizer que a verdade ela é alcançada por esse conjunto, por esse movimento do sujeito e do objeto. A ideia, então, é o resultado desse encontro. A ideia é como que, então, a representação do objeto na nossa mente. Essa é a verdade lógica. Há uma certa confusão aqui também sobre o problema da verdade, né? Alguns dizem que não existe uma verdade, ela é sempre relativa, ela é subjetiva, mas não, a verdade lógica, que é essa verdade também perseguida pela ciência. Ou seja, aquela verdade que ela não é ambígua, aquela verdade que independe do sujeito, porque uma verdade alcançada pelo sujeito pode contrariar suas crenças mitológicas, por exemplo, ou suas crenças religiosas. Tá? Mas aquele conhecimento buscado, então, pela ciência, num primeiro momento, e o que se espera, a priori, ele é isento de valor, de julgamento. Tá? É o conhecer pelo conhecer. Tem uma passagem interessante do Lewis Carroll, Alice no País das Maravilhas, onde ela pergunta para o gato: aonde vai dar esse caminho? Ele diz: depende de onde você quer chegar. Ela fala: olha, qualquer lugar basta. Ele falou: então basta que você caminhe bastante. Então tem uma referência aí a essa questão do conhecimento. Né? Quando eu pesquiso, busco um conhecimento, mas não estabeleci os fins, certamente alguém vai estabelecer fins para esse conhecimento alcançado. Né? Os cientistas do século passado ficaram estarrecidos, alguns, outros menos, outros nem um pouco, quando, por exemplo, a tecnologia, né, nuclear, esses conhecimentos são aplicados na construção de bombas, no extermínio de seres humanos. Né? Então, essa dimensão ética e dimensão política, ela não desvincula, mas ela é intrínseca a esses três grandes discursos. Né? Próximo slide, por favor. Então, é importante aqui no que a gente chama de ciência fazer essa distinção entre senso comum e ciência. A gente já falou um pouco aqui. O senso comum, ele tende a ser particular, ao passo que a verdade buscada, né, pela atividade científica, com o método científico, que é rigoroso, organizado, sistemático. Então, essa verdade, ela tem que ser válida para todos os casos. Assim que a gente tem, por exemplo, o princípio, né, demonstrado da gravidade, que pode valer quando se diz que foi descoberto, né, pelo filósofo da natureza, Isaac Newton. Já falei isso aqui, até o início que a gente tem chamado de modernidade. Não há uma separação entre filosofia e ciência. A universidade medieval, você estuda ali primeiro toda sobre o nome das coisas, ou essa parte lógica, né? O chamado trivium e quadrivium, e depois esses conteúdos que são propriamente do campo da dedução, aritmética, astronomia, música, enfim. Então, para Newton, quando esse episódio que é narrado, a maçã caiu na cabeça dele e depois a lua caindo para a Terra,
Certamente uma pessoa comum no seu cotidiano, ele não vai perceber que relação há entre esses dois fenômenos, a maçã que caiu na minha cabeça e a lua caindo para a Terra. Então, essa verdade alcançada e descrita pela ciência, ela então tem esse alcance geral. Então, o senso comum, ao passo que o senso comum ele é particular, a ciência busca essa verdade que é geral, né? Quando eu digo a composição da água é oxigênio e hidrogênio, é geral, não tem nenhum caso que exista água que não seja a partir dessa composição, tá? E é uma característica do senso comum também ele ser fragmentado, ao passo que a ciência busca essa unificação, tá? Da mesma maneira, pelo senso comum, eu não teria como eu saber ou fazer essa conexão daquele suor que eu vejo nas plantas quando amanheceu, chamado orvalho, e aquele mesmo suor que aparece nas paredes de uma garrafa de uma água que eu botei na geladeira. Então, quando eu utilizo certos métodos, certos conjuntos de procedimentos, eu vou perceber essas inter-relações. Então, o que caracteriza a ciência é a busca dessa unificação, superando também essa fragmentação. Uma outra característica importante que a gente deve destacar é a questão da imparcialidade, né? Que já é um valor também da ciência. Como eu já falei, esse conhecimento ele é imparcial no sentido de que ele não é movido a partir dos meus desejos, paixões ou crenças. A priori é assim. Mas na história da ciência, a gente vai perceber que em alguns momentos os homens agem a partir de interesses escusos e, sobretudo, agora mais recente, em que a própria atividade científica ela é vinculada a verbas estatais e também de iniciativa privada. Então, esse conhecimento ele é como que sequestrado, esse conhecimento ele é como que subvertido, né? E, enfim, passa a perseguir fins, às vezes, de lucro e nem sempre para algo que venha a beneficiar toda a humanidade, né? Um outro dado interessante da gente falar é sobre a comunidade científica. E como já foi falado aqui, ética e política, né, tá completamente inerente a essas atividades, a esses discursos. O que a gente chama de comunidade científica nada mais é do que uma espécie de democracia. Então, esses valores democráticos, eles são salutares, são importantes e até necessários para a prática científica também. Por quê? Porque uma comunidade científica ela é composta por um conjunto de pessoas ou sujeitos que são afins ou pesquisadores de uma certa área do conhecimento. E essa comunidade científica, geralmente, ela costuma aparecer em congressos, em conferências, revistas especializadas, sociedades científicas. Isso muda também de tempos em tempos. Se a gente estuda a história da ciência, a gente descobre coisas curiosas e engraçadas. Já foi falado que a ciência existiu, né? Mesmo antes de ter esse método científico como a gente conhece agora. Durante a Idade Média, em alguns momentos, o que a gente chama de comunidade científica, nada mais foi do que o que é tão criticado, né? Às vezes, o Tribunal da Inquisição ou do Santo Ofício, né? Então, imagina uma comunidade científica em que o cardeal, o arcebispo, os bispos, os religiosos é que julgam, que dão valor àquele tal tipo de conhecimento. Daí a confusão com o Galileu na época. Quando o Galileu está pesquisando, né, tentando demonstrar uma verdade acreditada, já por filósofos antigos, que a Terra não está imóvel e que tampouco é o centro do universo, ele não está atribuindo um valor teológico a esse escrito, né? Mas outras pessoas, sim, daí a confusão. Então ele tem aquela condenação bastante rigorosa, que custou, depois de 450 anos, um pedido de desculpa pelo Papa João Paulo II, plantou-se ali nos jardins do Vaticano uma estátua do Galileu, tentando mostrar que agora há um diálogo, há um respeito, né, por essas posições aí divergentes e um diálogo de aproximação. Mas isso ainda é bastante polêmico, tudo que envolve fé e razão. Então, esses valores, eles estão presentes na ciência. E quais são esses valores? Na ciência, os valores são puramente cognitivos, intelectuais. Então, imparcialidade é perseguida, neutralidade se espera. Mas, como já foi dito, né,
em alguns momentos isso pode ser subvertido, como o caso lá do início do século passado, de um biólogo que fez ali um arranjo, partes de um crânio de um homem, de um símio, né, para ter notoriedade, credibilidade, enfim. Mas depois de 40 anos, com novas técnicas, foi descoberta essa fraude. Né? Então, aí que a gente chega na questão da responsabilidade social do cientista. Né? Então, esse esforço ele deve ser perseguido, né, esses valores científicos que devem ser puramente cognitivos, mas, como já foi falado também, da dificuldade, né, como é fomentado hoje a pesquisa científica, muitas vezes esses valores eles meio que desaparecem. Né? Muitas vezes a gente vê todo o esforço científico, toda essa organização que se tem em torno, né, das práticas científicas sendo utilizadas de maneira utilitárias ou pragmáticas e, sobretudo, com novas descobertas, né, no campo da biologia, e que são campos que geram também muita riqueza. Geralmente a gente tem uma tomada, né, dessas práticas científicas. E estou tentando correr, o tempo é curto, muita coisa para falar. Então, uma característica também recente desse método científico e da ciência nesse último século, as chamadas ciências híbridas. Né? A gente tem a bioquímica, a biofísica, a mecatrônica e, mais recente, também as ciências do espaço, que não seria possível existir sem o conjunto, né, sem essa reunião democrática, vamos dizer assim, de conhecimento de várias áreas. Né? Então, esses valores eles são essenciais tanto para a filosofia quanto para a atividade científica. O próximo slide é o trecho de um filme biográfico de uma filósofa grega do século IV, V, já depois de Cristo. E a gente chama a atenção aqui também para a questão do papel da mulher na história da ciência e da filosofia. É pouco falado, né, recentemente, que a gente tem estudos de divulgação nesse sentido. Então, essa filósofa, ela é filósofa e matemática e ela acaba sendo perseguida e tem uma morte bastante trágica por conta de querela relacionada à fé e à razão. E então eu quis trazer esse trecho aqui também para fechar, mostrar de como o conhecimento ele provém dessa coragem também de contrariar o status quo, que muitas vezes pode estar contaminado por essas visões fundamentalistas, míticas e que nos impede de alcançar a verdade baseadas em preconceitos, né? Como o que matou essa filósofa e matemática. Vamos ver o vídeo, então. Sim. E se ousássemos olhar o mundo como ele é? Vamos nos despir por um momento de qualquer ideia preconcebida. Que forma ele nos mostraria? Que forma? Uma vez você disse que o problema estava na inconsistência do Sol. Eu disse. Bibi, coloque isso em palavras. O Sol deve estar no centro, já que giramos em torno dele. E, ao mesmo tempo, em outra posição. Já que a nossa distância dele varia. Exatamente. Como? Como ele poderia ocupar duas posições ao mesmo tempo? Como 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 poderia ocupar duas posições ao mesmo tempo? Aspásios. Isso. Ali e a outra bem ali, mantendo a mesma proporção. Ótimo, muito bem. Agora amarra essa ponta àquela tocha. Aspásio, eu quero que você imagine que isso é a Terra.
E que cada uma destas chamas representa as duas posições extremas do Sol em relação a ela, no inverno e no verão. O que aconteceria se ambas as posições fossem os dois centros de um só e único círculo? Mas isso não é possível, senhora. Espere, o que sabemos sobre o círculo? Sabemos que o centro está à mesma distância de qualquer ponto ao longo de seu diâmetro. Exato. Isso, então, se eu dividir o centro em dois, mas o que eu mantiver constante for a soma das duas distâncias do diâmetro. Oh, tá bem, olha, eu vou mostrar, observe. Quando eu movo o bastão ao longo da corda, quando um segmento aumenta, o outro segmento diminui e vice-versa. Portanto, a soma dos dois sempre será constante. Você percebe isso? Agora, e se nós aplicarmos isso ao movimento da Terra? Que figura nós vamos obter? Uma elipse! Com o Sol em um de seus focos. Porque o que é um círculo, se não uma elipse muito especial, cujos focos se aproximam tanto que parecem ser um só? Ou talvez esteja enlouquecendo. Aspásio, quer dizer, por que isso seria assim? Talvez eu esteja... Talvez eu... O que você acha? Poderia muito bem ser isso, senhora. Está bem, nós vamos continuar com isso amanhã, então durma um pouco. Boa noite, senhora. Boa noite. Obrigada. A Hipácia não conseguiu escapar, né? Ela foi morta, uma morte bem violenta. Depois vocês podem ver o filme e conferir. E fazendo justiça também à história das ideias, né? O que é atribuído ao cientista, né? O físico Johannes Kepler, na verdade, é obra da Hipácia, descrito por ela, né? Então, da mesma maneira que Newton, ele descreve o movimento aqui no plano que nós alcançamos, Kepler, ele vai descrever o movimento dos corpos celestes, que é descrito em 3 leis, mas isso já havia sido feito antes, né? Então, tem uma professora na Universidade de Brasília que pesquisa e traz à luz, né, todo o papel da mulher na história da filosofia e da ciência. Acho interessante a gente fazer essa pesquisa. É finito? Sim, o último slide tem alguns contatos. No Google Sala de Aula tem criada a sala de aula dessa aula com links relacionados a esses conteúdos que foram falados. Então, alguma coisa que eu suprimir por nervosismo ou esquecimento mesmo, aparece ali os links, então você pode depois pesquisar e com mais calma revisar todos esses conceitos aí. É isso, obrigado.